Pois bem, meus amigos, eis que do Neida surge Fernanda Torres no meio da Assembleia da ONU em Nova York. Pobre da bichinha, estava a cara da floresta amazônica, toda acabada. Quando os jornalistas viram a atriz, foram todos para cima dela, tentar arrancar ali alguma declaração interessante. Mas o que se viu foi um cosplay de Glória Pires comentando o Oscar sob o efeito de alguma substância. A mulher estava perdidaça, mas perdidaça mesmo. Quando bati o olho nessa pérola tupiniquense, não resisti e vim aqui pra gente assistir ao vídeo juntos. Quem sabe assim vocês me ajudam a descobrir o nome da substância que essa atriz ingeriu, que afinal de contas, amanhã é sexta-feira, nunca se sabe do que a gente vai precisar para aguentar o Brasil. E também achei essa uma excelente oportunidade de desmascarar essa esquerda caviar que fica sinalizando falsa virtude, que diz que vai combater a fome enquanto emprega muitos companheiros com salários altíssimos, viaja com comitivas caríssimas para o exterior e ainda vem dizer que quer acabar com a emissão de CO2 enquanto fica voando de jatinho para lá e para cá. Então, se você já gostou da pauta do vídeo de hoje, me ajuda a espalhar essas informações, curtindo, comentando e principalmente compartilhando o link desse vídeo nas suas redes sociais, grupos de Face, de Zap. Dá uma verificada na tua inscrição, vê se ela continua ativa aqui no canal. Se não for inscrito, se inscreve. Dá essa moralzinha pra mim e aproveitando aqui no início, eu quero avisar pra vocês que a minha livraria está em promoção com lançamentos maravilhosos e eu tenho um pra indicar pra vocês que é sensacional. Quem estuda sobre revolução sexual, ideologia de gênero, feminismo e todas essas pautas tem a obrigação de ler isso aqui. O seu Alfred Kinsey. Esse cara aqui é o que fez estudos, entre aspas, que embasaram a maior parte desses cientistas, entre aspas, filósofos, essa galerinha aí dessa pauta woke mais voltada para o lado do lesco-lesco. O problema é que ele fazia experiência, inclusive com crianças. São coisas tenebrosas que nem mesmo posso dizer aqui no YouTube, mas acho que vocês entenderam o teor. Então tem esse e outros livros em promoção, tem lançamentos maravilhosos para entender aí sobre comunismo, a mentalidade esquerdista. Eu vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado e agora sim, feito jabá a introdução, vamos para a pauta de hoje. E sem mais enrolações, vamos começar com este vídeo maravilhoso. Reparem que eu não menti na descrição, ela está a cara da floresta amazônica, realmente a mulher está acabada e perdidaça. Vamos ouvir... Vamos ouvir o que Fernanda Torres tem a dizer sobre essa aparição inusitada. Fernanda, o que você veio fazer aqui hoje para contar os seus presentes? Olha, eu tô aqui em Nova York porque eu tô lançando o filme do Walter, eu tava vindo de Toronto e a gente... Ah, esse filme que ela tá lançando, do Walter, é um filme que vai falar ali, é uma história de um perseguido durante a época do regime militar aqui no Brasil. E, de novo, com aquele viés para que fique parecendo assim que a esquerda era toda boazinha, maravilhosa, cheia de boas intenções e que só os militares eram os malvadões. Ali rolou abuso dos dois lados, a gente sabe muito bem o que aconteceu, mas é mais um daqueles filmes que é o que o Gramsci chama de revolução cultural, os intelectuais orgânicos, não que eles sejam intelectuais, não que eles sejam inteligentes, mas eles propagam as ideias da revolução, muitas vezes sem nem saber que estão fazendo esse papel, mas continuemos aqui. Vai apresentar o Ainda Estou Aqui no Festival de Nova York e aí me encontrei com... Perdidaça, falei pra vocês. Primeira-dama na residência oficial. Foi fazer visita pra Janja, com certeza a Janja deve ter entrado em contato, porque a Janja adora estar no meio de artistas, ostentar, que é brega, pensa numa primeira-dama brega, fica ostentando, acha que, porque estou aqui do lado dos artistas, sou alguém, mas não é, Janja, você não é. Enfim, vamos lá. Aqui, da Ângela Vieira, e aí ela falou, vai falar, eu falei, o meu sonho era ver, eu sempre assisto pela televisão o Brasil abrindo o discurso na... Quem é que tem o sonho?
Quem é que tem o sonho de assistir a Assembleia Geral da ONU? Tá bom, vamos continuar. ONU. E aí fizeram a gentileza de arrumar um lugarzinho para mim. Então eu, um pouco como, né, representante do Brasil na Não me representa, ninguém votou nela pra representar nada, a gente não quer essa representação, mas ela teve que enrolar, dar algum motivo. Representante da cultura, do Brasil, da brasilidade, só faltou dizer que era a representante do movimento negro também. Cultura, como escrevo em jornal, então eu tô aqui... Escrevo em jornal, ai meu Deus. Isso, eu sou representante da cultura, eu escrevo em jornal e por isso eu tô aqui na Assembleia da ONU, tá bom? Vendo um pedacinho do mundo. A expectativa, o que vocês esperam? Nossa, num mundo que parece que enlouqueceu, né, gente? Acho que é uma expectativa para ele falar sobre a questão do mundo. As urgências do mundo mudaram, né? Então, um pouco que a ONU tem que acompanhar isso. E no mundo tão bélico atualmente. O mundo tão bélico atualmente. Nunca aconteceu nenhuma G mundial, a primeira, a segunda, toda aquela coisa que aconteceu no bigodinho da Alemanha. Não, agora é urgente, porque agora o mundo está bélico. Ai, meu Deus do céu. Atualmente, com tantas ameaças naturais e destino mesmo da humanidade, eu acho que o Lula é um presidente antenado com esses problemas e que está aqui na ONU pedindo que a ONU atente para isso. Então eu espero um discurso bonito. Um discurso bonito. As emergências naturais. Como será que ela foi para Nova York? Será que ela foi de bicicleta para salvar o meio ambiente, não emitir CO2? Ou será que ela foi de avião na primeira classe? Não sei. O Lula, eu sei que tem o avião dele, levou uma comitiva gigante, que eu já vou falar para vocês. Mas eles também voam muito de jatinho, né? Porque o CO2 que eles querem acabar é com o CO2 do carro do pobre. O jatinho deles vai continuar rodando normalmente para lá e para cá, helicópteros, jatinhos, isso aí não tem problema. O que tem problema é o pum da vaca e o Palio 92 do seu João, que usa para ir fazer o seu trabalho de marceneiro. Também estavam lá os dois blindadores da ditadura, além do Lula, que é o chefe do executivo, estavam lá o Arthur Lira, do PP do Ciro Nogueira, que também está em cima do muro com relação ao impeachment do Xande, e o trancador-geral da República, o senhor Bananão Rodrigo Pacheco. Aliás, vai ter manifestação em Belo Horizonte agora dia 29 de setembro, nesse final de semana, para pressionar pelo impeachment do Alexandre de Moraes. Mas vamos então desmascarar, né? O Lula, muito preocupado, ele nem dorme pensando na fome. Como é que ele vai acabar com a fome no mundo? Por exemplo, levando mais de 100 pessoas em uma comitiva para a Assembleia Geral da ONU em Nova York. Olha que coisa linda. Quanto será que isso custou? Vocês nos fazem essa pergunta? O Estadão conseguiu pegar alguns dados, mas isso é só uma prévia que, pelo que eu tô vendo aqui, mas não chega nem a 25% do custo. Gastos públicos já conhecidos, que não é nem 25%, somam R$750 mil. Só o custo da passagem para a ministra Esther Dweck, a ministra da Gestão, foi de quase 46 mil. Procurada, Secom diz que dados serão informados ao fim da viagem. A gente sabe que os jornais estão assim com muita dificuldade para conseguir esses gastos do governo. Esse gasto ínfimo que eles pesquisaram sobre o que já saiu no Diário Oficial foi de 750 mil. Se eles estivessem realmente preocupados em acabar com a fome, eles pegariam esses 750 mil, comprariam cestas básicas, mandariam para o pessoal da enchente no Rio Grande do Sul, que ainda está sem casa, ainda tem gente sem ter casa aqui no Rio Grande do Sul, enquanto a gente vê o dinheiro dos nossos impostos indo para esse tipo de coisa. E aí aqui tem uma detalhaçãozinha, ó, que o Lula embarcou. E a bordo do avião brasileiro, ele estava acompanhado pela Marina Silva,
que deveria ter ficado aqui no Brasil, que está pegando fogo, o senhor Celso Amorim, que é o fãzão do Hamas, e a Janja. Aí tinha um monte de gente ali, ministro da Fazenda, da Gestão, da Ciência e Tecnologia, a Sônia Guajajara sempre, né, a garota Soros, o Wellington Dias, e aqui tem os dados que eles conseguiram através do Diário Oficial, quantos de cada ministério. Tá aqui, ó. Até o momento, a fatura da comitiva na ONU já soma pouco mais de 750 mil. Os números são do painel de viagens do Ministério da Gestão, Inovação e Serviços Públicos. Então, só um ministério no painel de viagens, eles conseguiram pegar esses gastos aqui. Das 100 pessoas, só é possível saber totalmente o valor das viagens em 15 delas. De 100, só dá para saber tudo que a pessoa gastou em 15 casos, incluindo diárias e passagens aéreas. Para 19 servidores, é possível saber só o valor da passagem. Porque eu já expliquei isso em outros vídeos, mas um servidor público, quando ele sai do local dele, por exemplo, vai para uma viagem em Nova York, isso é só a alta casta, né? Mas quando ele sai do local dele de prestação de serviço, ele ganha um dinheiro a mais por estar trabalhando fora do Brasil. Então, essa galera está sendo remunerada para passear em Nova York. A desculpinha é a ONU, mas a gente sabe que eles estão lá a passeio, porque afinal de contas nunca vem nada de bom de lá, só a tranqueira. Quando vem tranqueira. Para 19 servidores, então, é possível saber só o valor da passagem. E em 65 casos, não é possível saber nem sobre diárias e nem sobre passagens. A Second que vai informar depois. Então, esses 750 mil, como eu falei para vocês, é algo em torno de 25, 30% do gasto total. E ainda tem mais outros gastos que eles, o do presidente, da Janja, que eles não querem entregar. Então, facilmente, aí foram alguns milhões de reais gastos com passeio em Nova York para fazer discurso dizendo que quer acabar com a fome. Tá bom, a gente acredita. Nem o Estadão, que é o jornal favorito da tucanosfera, conseguiu aí se segurar e soltou o editorial. Um santo do pau oco na ONU. O Brasil poderia ter legitimidade para influenciar rumos de ordem internacional, mas sem coerência não há credibilidade. Lula passa lição de moral na ONU sem fazer a lição de casa no Brasil. Concordo com vocês, Estadão, parabéns. E agora vamos para os gastos. Olha só que coisa mais linda. Por exemplo, vocês sabiam que existe uma empresa estatal, a Telebrás existe, e tem gente lá com um salário de 40 mil, olha que beleza. E aí sai essa matéria no Diário do Poder, que é bem recente, do dia 24, falando que o governo Lula ignora a regra de extinção de cargos na Telebrás para manter boquinhas, finjam surpresa. Ele está acabando com a fome, eu acho, da galera que é da família, amiguinhos do Davi Alcolumbre. O Davi Alcolumbre realmente está bem alimentado. Parentes de ministros e de Davi Alcolumbre, cotado para assumir a presidência do Senado, tem cargos com salários mensais de até 41 mil reais. De certo é porque ele está preocupado em acabar com a fome na família Alcolumbre. Realmente, 41 mil reais, a pessoa não passa fome. Mas a gente achou que era do povo, dos índios, não queriam tanto cuidar dos índios. 7 de setembro, que tanto eles falavam que o Bolsonaro gastava no 7 de setembro, olha só, para fazer aquele evento flopado, com meia dúzia de servidor público que foi lá por obrigação, senão ia sofrer sanção, o gasto do governo ultrapassou 14 milhões de reais. As Forças Armadas foram ressarcidas em 10 milhões. Olha só, as Forças Armadas, que coisa linda. É com isso que eles estão preocupados. Se vai ter dinheirinho para fazer 7 de setembro, se eles vão ganhar dinheirinho para brincar de lutar com onça na Amazônia, brincar de fazer submarino, essas coisas. Combater o crime organizado nas fronteiras, eles não querem. Eles querem um governo que dê dinheirinho para eles continuarem lá fazendo as notinhas de repúdio no clube militar, essa vida boa e mansa que militar leva aqui no Brasil. Então, o Lula, neste ano de 2024, gastou mais de 14 milhões. Só para fazer um comparativo, o Bolsonaro, no último 7 de setembro dele, em 2022, gastou
8,4 milhões. Na minha opinião, já é demais. Qualquer coisa para militar já é demais. Mas assim, é quase a metade do que o Lula gastou. Então não precisa tanto dinheiro para fazer essa porcaria desse desfile. E a Marina, que ia salvar o meio ambiente viajando de jatinho e de primeira classe pelo mundo. Ou será que a Marina vai de barco a remo? De bicicleta, foi de bicicleta até Nova York para não poluir? É claro que não, eles vão de avião e aqui dentro eles viajam muito de jatinho, falaremos inclusive de jatinho da FAB. As ONGs, essas ONGs maravilhosas, faturaram mais de 315 milhões só este ano no Ministério da Marina. Dava para acabar com a fome de quantas pessoas com esses 315 milhões? Se eles estivessem realmente preocupados em acabar com a fome já tinha acabado. Eles só não podem acabar com a fome, senão eles não conseguem mais se eleger. Vocês lembram teve um discurso do Lula que ele falando que a pessoa, quando ganha um pouco mais de dinheiro, vai para a classe média, consegue entender um pouquinho melhor a vida, para de ficar na miséria dependente do governo, ela não vota mais na esquerda, porque percebe que a esquerda é um engodo. Então, eles conseguem o voto dizendo que vão acabar com a fome e se mantém no poder, fazendo com que a população continue na fome, enquanto eles dão 315 milhões para ONGs, para por aí? Claro que não. CAPES banca Expresso da Alegria em Paris. Olha só, o CAPES mandando 2 maravilhosas para Paris, estudar, ajudar o Brasil, em Paris, claro. Na Venezuela ninguém quer ajudar o Brasil, indo para Venezuela, para Cuba não, tem que ser para Paris, que daí ajuda bem. O CAPES liberou 2 servidoras para uma longa viagem de 9 dias fora do país, o destino, claro, na Europa, e por conta do pagador de impostos, como é praxe no governo Lula. A publicação saiu no Diário Oficial da União e mostra que o ônus da viagem das servidoras será da instituição que é subordinada ao Ministério da Educação. As escolas aqui no Brasil caindo aos pedaços, enquanto as maravilhosas vão para Paris por nossa conta. E elas já têm um belo salário. A dona Patrícia Cândido, que é chefe de gabinete, ganha 11.300 por mês. E a dona Nádia, que é a procuradora-chefe, ganha 36.500. A gastança com passagens e diárias na fundação corre frouxa desde o início do governo Lula. Desde o início do governo, lá ele gastou 6 milhões, quase 6 milhões e 400 mil reais, desde 2023, com essas viagens que sempre são para destinos maravilhosos como Nova York ou Paris. Jatinhos, né? Flávio Dino, preocupado com o meio ambiente, querendo zerar a emissão de CO2, viaja de jatinho da FAB e isso custa uma banana. Além de poluir bastante, ele ainda usa o dinheiro dos nossos impostos. O uso de jatinhos da FAB pelo Flávio Dino, que é um dos ministros, em 8 meses custou 3,2 milhões. Dava ou não dava para acabar com a fome de muita gente? Dava. E já que a gente tá nessa vibe do STF, para fechar o nosso vídeo, esse governo democrático, esse governo transparente, este governo maravilhoso, com instituições muito democráticas, impediu o UOL de auditar o sistema de distribuição de processos do tribunal, da nossa Suprema Corte. A gente sabe que a distribuição dos processos, ela é bem curiosa, bem peculiar. Muitos casos caem o Xande, por exemplo, tudo que é fake news é distribuído para o Xande. Aí o UOL foi fazer jornalismo, parabéns, o UOL continue assim, a gente gosta quando tem jornalismo, pediu para auditar. E aqui eles estão explicando o que aconteceu. Após 4 anos... Depois de 4 anos deles pedindo, o STF concordou com o pedido de lei, que é a Lei de Acesso à Informação, que no Brasil serve só para decoração, porque muitas coisas eles negam. Eles queriam obter o código-fonte do tribunal. Estamos falando aqui do código-fonte da distribuição de processos. Além de permitir a inspeção, o tribunal deu aval para fazer a análise dos registros de uso do programa. A visita foi agendada e acertada com funcionários do tribunal, mas o Supremo mudou a decisão menos de 72 horas antes dela ocorrer. Dias depois, Barroso maravilhoso vetou acesso. Não vai ver código-fonte de nada aqui, porque não precisa. Ocorre o seguinte:
Os técnicos que acompanhariam a reportagem viram problemas na decisão, como o fato dela estar baseada em conceitos errados de segurança e a falta de transparência do judiciário. O que ele alegou, deixa eu achar aqui. O que ele alegou é que não convinha o UOL fazer essa auditoria porque poderia favorecer algum tipo de hackeamento do código-fonte. Mas eu achei que era inhackeável. Como é que é? Infraudável e inhackeável. Mas pelo jeito não. Quando faz algum tipo de auditoria, pode ter hacker. Um problema seríssimo. E agora eu quero que vocês falem aqui pra mim nos comentários o que vocês acham dessa esquerda caviar, cara de pau, que fica viajando de avião, jatinho da FAB, jatinho particular, pra lá e pra cá, comitivas nababescas de 100 pessoas, cargos e cargos em uma empresa que ninguém nem sabe o que faz, milhões e milhões, já chega em bilhões de reais gastos, enquanto dizem que vão combater a fome e salvar o meio ambiente. E essa história aqui desse código-fonte poder ser hackeável, vocês não acham estranho também? Fala pra mim nos comentários que eu quero saber. E por hoje eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até a próxima. Fui!